Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Que bom que você está conosco. É muito bom contar com a sua presença nessa jornada que envolve a liderança de um pequeno grupo. Eu imagino que você já aprendeu que todo aquele que quer liderar precisa ser líder servo. Para isso é necessário renunciar a interesses pessoais. Você já aprendeu também que a sua autoridade vai ser garantida por quê? Não é batendo na mesa, muito menos sendo autoritário, opressor ou opressora. Uma liderança cristã está completamente longe disto, afastada totalmente. É o oposto. Todo líder cristão tem a sua autoridade garantida na palavra de Deus. É a palavra que garante a autoridade. Então, um líder cristão é submisso à verdade de Deus, sempre buscando seguir os caminhos que a palavra coloca. Na nossa aula de hoje, o nosso tema é: sou apto para liderar? Como Deus escolhe os líderes. Esse é um tema muito precioso nas Escrituras, porque ele aponta para a questão que envolve a ordem. Tudo tem uma ordem aos olhos de Deus. E nós aqui convidamos você para perceber essa ordem lendo o Salmo 148, versos 5 e 6. Neste salmo, o salmista faz, na verdade, um convite para que toda a criação louve e adore o nome do Senhor, porque tudo foi estabelecido por Deus. Não existe nada no universo que não tenha uma ordem pré-estabelecida pelo próprio Deus. Tudo funciona com o que nós poderíamos chamar das leis criacionais. Tudo possui uma ordem e a vida dos filhos de Deus não é diferente. Ou você achava que pelo fato de ser um filho de Deus não estaria sempre e sempre debaixo dessas leis criacionais? Sim, para aqueles que andam com Deus também existe uma ordem, uma orientação que vem da parte do próprio Deus e que nos diz com toda clareza que o nosso Deus tem um lugar especial para você. Exatamente isso. Quando Deus chama os seus filhos, ele chama para ocupar, dentro da sua ordem da criação, um lugar especial. E é por isso que nós podemos responder à pergunta de nossa aula de hoje: como é que Deus escolhe os seus líderes? Sou apto, sou escolhido para liderar? A resposta, mais uma vez, vem da Bíblia Sagrada, que nos ensina sobre vocação. Essa é a nossa palavra-chave hoje: vocação. A Bíblia nos diz que o Senhor colocou cada um em seu lugar. Então veja comigo Efésios 4, verso 11. Nesse texto você percebe que Deus chamou pessoas para ocupar funções diferentes: apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, cada um no seu devido lugar, porque cada um foi vocacionado. Essa é uma doutrina muito importante para a teologia reformada, muito importante para todos que dão atenção ao que a Bíblia nos ensina acerca do chamado para servir a Deus. Aqueles que são chamados para o ministério são vocacionados. E daí, então, eu quero convidar você para prestar atenção em outro texto, aí na continuação de Efésios 4, agora dos versos 13 a 15, e certamente você vai encontrar aqui o propósito da vocação. Nós somos vocacionados para a edificação, para o crescimento daqueles que o Senhor nos concedeu para conduzirmos no caminho do Senhor. Por isso, então, a vocação é tão importante. Ela tem uma finalidade, ela tem um propósito.
A vocação não é apenas para que a pessoa, de alguma maneira, tenha um deleite, uma satisfação, ainda que tenha. Mas a vocação é para, de fato, cumprir o propósito divino de edificar o seu povo, para que a gente não ande por aí como meninos agitados, de um lado para o outro, seguindo qualquer vento de doutrina. Bom, é mais ou menos isso que está escrito em Efésios 4, de 13 a 15, mas não se esqueça, leia o texto. Daí, então, nós encontramos nas Escrituras alguns exemplos extraordinários de pessoas que foram vocacionadas, como Paulo e Barnabé. E é neste momento que nós vamos, mais uma vez, recorrer ao texto bíblico. Veja aí comigo o texto de Atos. Atos, capítulo 13, versos de 1 a 4. Atos 13, de 1 a 4, nos mostra este ato de Deus vocacionando os seus servos para o ministério. E junto com esta vocação, ainda neste texto, nós aprendemos uma lição muito preciosa. Como eu sei que sou um vocacionado? Deus nos dá alguns meios para confirmar a vocação. E como está aqui em Atos, capítulo 13, de 1 a 4, leia o texto, a vocação ela é confirmada pela igreja. A igreja reconhece que nós somos filhos de Deus, vocacionados para esse ministério. Repare, somos filhos de Deus porque o Senhor nos regenerou. Mas é a igreja reunida que entende, que reconhece, por meio da oração e do jejum, que estes foram chamados e vocacionados para um ministério específico. E aqui em Atos 13 isso é maravilhoso. Nós encontramos aqui uma igreja reconhecendo que o Espírito de Deus havia escolhido esses homens para essa tarefa. A igreja reconheceu você como um líder? A igreja te reconhece como uma liderança cristã? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos desse reconhecimento. Depois de buscar esta primeira e mais importante confirmação na igreja, as Escrituras também nos dão outras maneiras ou nos apontam outros caminhos para reconhecermos a vocação. E aí, então, quero convidar você a ler todo o texto de Timóteo, as 2 cartas, e ler o texto de Tito. Já leu? Bom, é rápido demais, de fato. Leia com calma, leia devagar, leia Tito, leia Timóteo, identifique listas ou identifique habilidades que foram listadas que indicam que as pessoas foram vocacionadas por Deus. Nestas listas dadas por Paulo, na verdade, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e que Paulo foi um instrumento de Deus para registrar, nós temos aqui um segundo importante instrumento para perceber e identificar se fomos vocacionados, que são essas listas de habilidades, de virtudes, de talentos, de dons. Você pode usar qualquer uma dessas palavras. Todas indicam que Deus nos deu capacitações. Você foi capacitado para ser líder? Se você foi, que bom que você está cumprindo a sua vocação. Para terminar a nossa aula de hoje, como sempre fazemos, toda palavra-chave, que nesse caso aqui nós já destacamos, que é vocação, ela deve vir acompanhada de uma atitude. Qual atitude cabe ao vocacionado? Quer a resposta? Abra aí, Isaías, capítulo 6, verso 8. Já abriu? Isaías 6, 8 é um dos textos mais importantes para os vocacionados. Porque quando Isaías foi chamado, ele respondeu: eis-me aqui. Prontidão. A atitude de um vocacionado é prontidão.
Ele está sempre pronto. Ela está sempre pronta para servir como líder, servo, aonde quer que Deus o leve ou a leve. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que me acompanhou nessa terceira aula, agora é hora de você abrir o texto da apostila, ler com muito cuidado, prestar atenção nos textos e, em seguida, responder às nossas tarefas. Faça as nossas tarefas. Aliás, como estão as outras atividades? E o quiz? Respondeu? Achou a resposta? Não conseguiu? Pode procurar um dos pastores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós estamos sempre à sua disposição. Aliás, mais uma vez eu enfatizo isso. Nós estamos sempre prontos para servir. Obrigado por você me acompanhar neste momento. Hoje nós falamos sobre vocação e sobre prontidão. Está pronto? Então vamos juntos. Obrigado mais uma vez e até a próxima aula, se o Senhor nosso Deus assim permitir.